Ucrânia recupera a fábrica de armas de Vovchansk, que estava sob controle russo. A Rússia continua seus ataques contra as regiões de Vovchansk e Kharkiv. O presidente ucraniano, Zelensky, pediu mais apoio militar aos aliados. O presidente dos Estados Unidos, Biden, destacou que o apoio à Ucrânia continuará. Agora vamos aos detalhes. As forças de defesa ucranianas retomaram a fábrica de armas de Vovchansk, utilizada como base pelo exército russo. As forças russas, que lançaram um ataque aéreo intenso contra a região de Vovchansk no ano passado, podem levar muito tempo tentando ocupar completamente a região de Vovchansk. Como parte de sua nova grande ofensiva contra o leste da Ucrânia, a Rússia está organizando ataques intensos contra a cidade de Vovchansk e tentando repelir as forças ucranianas lá. O exército russo, que pretende ocupar completamente a região de Kharkiv, realiza a maioria desses ataques através da cidade de Belgorod, região fronteiriça da Rússia com a Ucrânia. O exército russo, que realiza esses ataques através de Shabekino, dentro das fronteiras de Belgorod, e Pletanivka, dentro das fronteiras de Kharkiv, tem como objetivo destruir as linhas de defesa e a infraestrutura energética da Ucrânia. Paralelamente a esses ataques, o exército russo continua cometendo crimes de guerra em território ucraniano. Desde março, o exército russo intensificou seus ataques contra a infraestrutura energética da Ucrânia e não hesita em organizar ataques contra áreas residenciais. Além disso, o exército russo também intensificou seus ataques terrestres. O exército russo intensificou seus ataques para ocupar completamente a região de Vovchansk, logo após se aproximar das fronteiras da região. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos seus aliados ocidentais que acelerassem a entrega das armas prometidas para apoiar os esforços de defesa da Ucrânia em resposta aos confrontos na região de Vovchansk. O exército russo conseguiu ocupar parte de Vovchansk. 3 dias após o exército russo entrar nas fronteiras de Vovchansk, a região evacuou os cidadãos ucranianos. Pouco depois que as forças russas ocuparam a fábrica de armas de Vovchansk TH, 900 pessoas foram evacuadas dessa área. A fábrica de armas, de grande importância para a Ucrânia, desempenhou um papel crucial na determinação do resultado da guerra. Ciente disso, o exército russo intensificou seus ataques contra a fábrica e finalmente conseguiu capturá-la. Os soldados russos transformaram essa fábrica em uma fortaleza. Com o tempo, o exército russo manteve o controle dessa fábrica, que era conhecida como a Fortaleza Russa entre os soldados russos. No entanto, com a última operação do exército ucraniano, a fábrica de armas ocupada voltou ao controle ucraniano. Em relação aos detalhes da notícia, as forças ucranianas organizaram um ataque surpresa contra a fábrica de armas de Vovchansk e libertaram com sucesso a fábrica das forças de ocupação. As imagens capturadas pelas câmeras dos capacetes dos soldados ucranianos mostraram cada momento dos combates sala por sala, incluindo os momentos em que o comandante ucraniano gritava para agirem enquanto lutavam pelo controle da enorme fábrica de materiais de construção durante a operação. As plataformas de redes sociais também ficaram repletas de atividade. Durante a operação, o comandante ucraniano dirigia suas tropas com uma calma extraordinária, dando ordens, movendo-se de sala em sala com grande profissionalismo e subindo as escadas uma a uma. Os soldados ucranianos avançaram neutralizando os soldados russos. Lutando corpo a corpo com as forças inimigas, os soldados ucranianos avançaram sistematicamente e, aos poucos, capturaram a fábrica de armas. Os soldados russos ocupavam completamente o interior dessa fábrica, que haviam transformado em uma fortaleza. Afirmou-se que o exército russo estava protegendo essa fábrica com armas e munições como se fosse uma fortaleza, mas o exército ucraniano conseguiu retomar o controle da fábrica de armas de Vovchansk, que ganhou o apelido de Fortaleza Russa. Essa operação militar e a retomada da fábrica de armas foi uma das maiores vitórias da Ucrânia em muito tempo. Timur, comandante das Forças Especiais Ucranianas, relatou o sucesso da organização da operação em 1448. O chefe do Ministério da Defesa ucraniano, Kirill Budanov, também confirmou essa informação.
Após essa operação extremamente complexa e bem-sucedida, as tropas russas abandonaram completamente a fábrica, apesar de contarem com o apoio de drones e aviões de combate não tripulados para defendê-la. O exército ucraniano recuperou a fábrica pouco depois de a Rússia lançar uma ofensiva na região de Kharkiv. Dada a proximidade da região de Volchansk com as fronteiras russas, a Rússia conseguiu reforçar rapidamente essa área. Volchansk é uma cidade de grande importância para a Rússia, sendo a maior cidade ucraniana ocupada perto da fronteira russa. De acordo com relatórios de guerra após a operação, as tropas russas transformaram essa fábrica em uma fortaleza e montaram deliberadamente um intenso cenário de guerra urbana para emboscar os soldados ucranianos. O comunicado confirma a perda dessa fábrica de armas em Volchansk. O atual conflito entre Ucrânia e Rússia se intensifica dia após dia. As últimas imagens da região de Volchansk mostram edifícios destruídos, incêndios devastadores, uma cidade em ruínas e um renovado interesse por esses terríveis locais. Com os vídeos e fotos publicados nas redes sociais, podemos ver que a região de Volchansk se tornou uma cidade fantasma. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, continua enviando tropas para a região a fim de reforçar a segurança na fronteira da região de Kharkiv. O exército ucraniano mantém uma intensa luta para garantir a segurança fronteiriça e criar uma zona de amortecimento, dia após dia. Por fim, o exército ucraniano, que continua a lutar na cidade russa de Kursk, tomou o controle de várias áreas residenciais. O exército ucraniano quer criar uma zona de amortecimento com as regiões que capturou ali. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez seu último discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Joe Biden também se referiu às relações entre Ucrânia e China. Biden declarou que os Estados Unidos e seus aliados da OTAN se opõem firmemente à anexação de território ucraniano pela Rússia e ressaltou sua determinação em defender a liberdade da Ucrânia. Elogiando a coragem do povo ucraniano, Biden afirmou aos líderes mundiais presentes na reunião que a OTAN está mais forte do que nunca com 2 novos membros. Biden destacou que devemos continuar apoiando a Ucrânia. Ele sublinhou a importância de cumprir e manter as tarefas necessárias para garantir uma paz justa e duradoura na região. Também enfatizou que a competição com a China deve ser gerida de forma responsável. Após os acordos comerciais entre Rússia e China, o governo americano tem demonstrado grande interesse em manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou que estão próximos da paz no conflito com a Rússia. O líder ucraniano afirmou o seguinte: "Acredito que estamos mais perto da paz do que pensávamos. Estamos mais perto do fim da guerra", disse ele. Zelensky pediu aos aliados que reforcem o exército ucraniano. "Eu acredito que estamos mais perto da paz do que pensávamos", afirmou Zelensky em uma entrevista anterior a um canal americano. "Estamos mais perto do fim da guerra", disse ele. Por isso, Zelensky pede aos nossos amigos e aliados que nos fortaleçam. "Isso é muito importante", disse ele. Zelensky, que também manteve conversas com membros do Congresso dos Eserial-Momael, afirmou que passos decisivos agora poderiam acelerar um fim justo para a agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano. Ao longo desta guerra entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos e os países ocidentais continuaram apoiando a Ucrânia. Atualmente, no entanto, o exército ucraniano também está conduzindo operações dentro das fronteiras russas. A principal exigência de Zelensky é que os países aliados prestem mais apoio militar à Ucrânia e que a Rússia permita o uso de armas e material militar desses aliados dentro de suas fronteiras. Atualmente, o território russo proíbe o uso de armas e equipamentos militares enviados à Ucrânia. Em outras palavras, os líderes ocidentais fornecem essas armas à Ucrânia com a condição de que não sejam usadas na Rússia. Zelensky, por sua vez, insiste que a Rússia também deve permitir o uso dessas armas. As notícias sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia assustam o mundo inteiro. De acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Rússia está se preparando para atacar 3 centrais nucleares em território ucraniano. O Kremlin não desmentiu as declarações de Zelensky.
qual seria a motivação de Vladimir Putin para capturar e neutralizar outras centrais nucleares ucranianas após o fechamento da central nuclear de Zaporizhzhia? O exército russo continuará cometendo crimes de guerra em território ucraniano enquanto atacar as infraestruturas energéticas do país? Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia enfrentou repetidamente o medo de uma catástrofe nuclear. Zaporizhzhia foi uma das primeiras regiões ocupadas pelo exército russo em território ucraniano. Mas por que a região de Zaporizhzhia era uma prioridade para Vladimir Putin? Naquela época, o exército russo havia acabado de começar a atacar as infraestruturas energéticas da Ucrânia. Os serviços de inteligência russos fizeram de tudo para localizar as infraestruturas de energia e abastecimento de água que ainda estavam em funcionamento na Ucrânia, e, em seguida, organizaram ataques aéreos contra esses locais. Os mísseis russos Iskander de longo alcance e os drones de combate Shahed 136, fabricados no Irã, foram algumas das armas utilizadas nesses ataques. Dessa forma, o exército russo conseguiu atacar essas infraestruturas energéticas na Ucrânia sem a necessidade de mobilizar forças terrestres. A primeira instalação ocupada e capturada na Ucrânia foi a usina nuclear de Zaporizhzhia. Essa usina, a maior da Europa, atendia a importantes necessidades energéticas da Ucrânia. Naquele momento, o exército russo organizou ataques aéreos que forçaram a retirada das tropas ucranianas estacionadas em Zaporizhzhia. Apesar do risco de uma catástrofe maior com uma possível explosão na usina, os militares russos continuaram com esses ataques aéreos. O governo ucraniano quer que a região onde a usina nuclear de Zaporizhzhia está localizada seja considerada uma zona neutra e exige que essa instalação não seja atacada. As autoridades internacionais de energia atômica emitiram alertas para que os combates armados nessa região cessem. No entanto, apesar dessas advertências, o exército russo continuou seus ataques e, eventualmente, conseguiu ocupar a usina nuclear. Agora, a Rússia anunciou seus planos de lançar uma nova ofensiva em território ucraniano. Esse ataque terá como alvo outras 3 usinas nucleares em operação na Ucrânia. Em relação aos detalhes dessa notícia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou no Congresso Geral das Nações Unidas que a Rússia já começou a se preparar para atacar essas 3 usinas nucleares. O serviço de inteligência ucraniano afirmou que cerca de 20 soldados russos foram capturados durante a operação de retomada da planta de agregados em Volchansk. O ministro da Defesa também declarou que a Ucrânia tem um plano abrangente de 3 anos para a produção de drones e robôs terrestres. Em 24 de setembro, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou ao Conselho de Segurança da ONU em Nova York que a Rússia está se preparando para atacar 3 usinas nucleares ucranianas. Se a Rússia está disposta a ir tão longe, isso significa que nada do que vocês valorizam é importante para Moscou. Se o mundo permitir que o cinismo russo continue, a Rússia seguirá atacando. Ele destacou que o líder ucraniano não especificou quais usinas nucleares a Rússia atacaria, mas Kiev tem provas dos planos russos. Atualmente, 3 usinas nucleares diferentes operam em território ucraniano. As usinas nucleares de Rivne e Khmelnytskyi no oeste e a de Pivdeno-Ukrainsk no sul. Ao que parece, o exército russo está planejando um ataque contra uma dessas usinas nucleares. A usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, está sob ocupação russa desde 2022. Os ataques russos à infraestrutura energética do país frequentemente cortaram as conexões da usina à rede elétrica ucraniana durante a ocupação. Os possíveis alvos russos incluem dispositivos de distribuição abertos em usinas nucleares e subestações de transmissão, que são essenciais para o funcionamento seguro do sistema de energia nuclear. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, Zelensky declarou que a Rússia está usando satélites chineses para futuros ataques. De acordo com as declarações de Zelensky, a Rússia está utilizando esses satélites para tirar imagens das instalações nucleares em operação na Ucrânia. As autoridades ucranianas informaram sobre essa ameaça aos aliados de Kiev e às autoridades internacionais de energia atômica.
Por outro lado, a violência entre a Rússia e a Ucrânia aumenta a cada dia. O governador Vadim Filashkin anunciou em 25 de setembro que as tropas russas ainda não chegaram aos arredores de Yerevan-Buludar, em Donetsk. O governador Vadim Filashkin afirmou que não há inimigos próximos da cidade. Grupos de sabotagem e reconhecimento estão chegando, mas nossos defensores estão tentando neutralizá-los. Ele ressaltou que isso mostra que a cidade ainda não foi conquistada. Segundo o governador Filashkin, nossos defensores estão fazendo tudo o que podem e o impossível. Eles destruíram uma quantidade significativa de equipamentos inimigos. Ele fez essa declaração. A 76ª Brigada Mecanizada da Ucrânia está defendendo o território de Vladar desde 2022. As forças de ocupação enfrentam grandes dificuldades em Vuhledar, uma área crucial para a defesa da Ucrânia no sul da província de Donetsk. Federico Borsari, pesquisador do European Policy Center, foi citado em um relatório e em entrevista ao jornal Kiev Independent. A perda de Vladar não seria apenas um golpe moral para a Ucrânia, já que a cidade resistiu a inúmeros ataques desde 2022, mas também representaria uma grave ameaça à segurança de toda a parte sudoeste não ocupada da região de Donetsk, além de representar uma ameaça ao flanco sul de Pokrovsk. O Kiev Independent também citou uma declaração de um membro da inteligência militar ucraniana em 25 de setembro, afirmando que as forças ucranianas capturaram cerca de 20 soldados russos durante uma operação para retomar uma fábrica de agregados em Vovchansk, na região de Kharkiv. Em declarações à televisão nacional, um oficial das Forças Especiais Turcas revelou alguns detalhes da operação. Segundo o comunicado, outros 4 soldados russos tentaram sair das instalações, mas foram neutralizados fora do perímetro. O oficial ucraniano afirmou que a batalha durou pouco mais de uma semana. Houve um intenso bombardeio por parte do inimigo. O inimigo na fábrica resistiu muito, mas no final completamos a missão com sucesso, disse ele. No entanto, o Kiev Independent declarou que não era possível verificar essas afirmações. Além disso, o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umarov, afirmou em entrevista à mídia em 24 de setembro que a Ucrânia desenvolveu um plano de 3 anos para a produção de drones, equipamentos de guerra eletrônica e sistemas robóticos terrestres. Essa declaração sugere que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continuará por muito tempo. Segundo o Kiev Independent, com base nas informações fornecidas por Umarov, ele apresentou o documento completo sobre a produção ucraniana durante suas recentes visitas aos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, e na reunião de Ramstein no início deste mês. O ministro ucraniano afirmou que estão avaliando quantos desses equipamentos são necessários e como usá-los em níveis estratégicos, operacionais e táticos. O ministro Umarov também mencionou que, até o momento, muitos países concordaram em financiar drones e mísseis. De acordo com Umarov, atualmente o exército ucraniano já destruiu ou danificou mais de 200 instalações militares usando tecnologia de drones. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, continua defendendo a remoção das restrições sobre as armas e equipamentos militares enviados por seus aliados. O líder ucraniano solicita permissão para usar os mísseis ATACMS de longo alcance, adquiridos dos Estados Unidos, em território russo. No entanto, a administração norte-americana se opõe firmemente ao uso desses mísseis em solo russo. Autoridades americanas acreditam que a Rússia reagiria com ainda mais severidade caso esses mísseis fossem usados contra ela, e que a Ucrânia não está preparada para lidar com esse tipo de retaliação. Da mesma forma, os líderes ocidentais tentam evitar a escalada da guerra, impedindo que a Rússia utilize as armas enviadas. As recentes declarações do presidente russo Vladimir Putin, que já colocou o mundo contra ele com sua política expansionista e agressiva, pavimentaram o caminho para uma catástrofe global, como uma guerra nuclear. A Rússia se viu em uma grave crise após as conversas ocorridas na reunião da ONU em Nova York, onde foi afirmado que os sistemas de armamento ocidentais estariam mirando a Rússia.
Essa tensão, na qual a doutrina das armas nucleares foi usada como base, afetou o mundo todo. Com os acontecimentos recentes, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura mais de 2 anos, gerou diversas crises globais. Vale lembrar que o presidente russo, Vladimir Putin, garantiu que esta guerra terminaria em poucos meses. Em 24 de fevereiro de 2022, ele anunciou sua intenção de lançar uma invasão total no território ucraniano. Assegurando que as forças armadas russas venceriam a guerra com poucas baixas, o líder russo não previu como os países do bloco ocidental se comportariam após a resistência ucraniana. A realidade foi bem diferente do que Putin imaginou no início da guerra. A resistência ucraniana, apoiada por armamentos avançados e recursos fornecidos pelo Ocidente, frustrou repetidamente as tentativas russas de avançar de forma decisiva. Apesar dos intensos bombardeios, da ocupação de territórios e das táticas de guerra híbrida, a Ucrânia conseguiu recuperar áreas estratégicas importantes, como a recente retomada da fábrica de armas em Volchansk. Operações desse tipo refletem não apenas a capacidade de adaptação das forças ucranianas, mas também o enfraquecimento gradual das tropas russas. Enquanto isso, a pressão sobre a comunidade internacional aumenta, à medida que os ataques a infraestruturas-chave, como plantas de energia e centrais nucleares, continuam. Esses ataques não apenas causam danos imediatos, mas representam uma ameaça existencial tanto para a Ucrânia quanto para a Europa em geral, dados os riscos associados à segurança nuclear. Esforços diplomáticos, liderados por figuras como o presidente Biden e outros líderes ocidentais, buscam não apenas manter o fluxo de apoio militar e econômico à Ucrânia, mas também evitar uma escalada que possa levar a um conflito nuclear, cujas consequências seriam devastadoras em nível global. Quanto ao presidente Zelensky, sua mensagem tem sido clara. A Ucrânia não pode alcançar a vitória sem um apoio constante e mais ágil de seus aliados. À medida que o conflito entra em uma nova fase, com a Ucrânia lutando não apenas por sua sobrevivência, mas também para libertar seu território do controle russo, a pergunta que surge é se as potências mundiais conseguirão encontrar uma solução diplomática ou se o conflito continuará desestabilizando a região por mais tempo do que o previsto. O cenário continua incerto, com múltiplos fatores complicando qualquer tentativa de resolução rápida. A Rússia demonstrou uma notável capacidade de reabastecer e reforçar suas tropas em áreas estratégicas, como a região de Volchansk, o que indica que, apesar das sanções econômicas e da pressão internacional, o Kremlin ainda possui recursos suficientes para prolongar a guerra. Isso levanta dúvidas sobre quanto tempo a Ucrânia poderá manter uma defesa tão eficaz sem que o desgaste comece a inclinar a balança a favor da Rússia, especialmente em frentes onde a superioridade numérica e logística russa é evidente. Nesse contexto, as negociações diplomáticas se tornaram um campo de batalha paralelo, onde a Ucrânia busca acelerar a entrega de armas modernas, como sistemas antiaéreos e munições de longo alcance. Zelensky continua fazendo apelos urgentes a líderes europeus e americanos para que retirem as restrições ao uso de armas avançadas em território russo. Seu argumento é que somente com a capacidade de atacar profundamente as bases logísticas russas, a Ucrânia poderá desestabilizar o esforço de guerra do inimigo e acelerar o fim do conflito. Ao mesmo tempo, a guerra gerou uma profunda crise humanitária, com milhões de ucranianos deslocados e cidades inteiras reduzidas a ruínas. As imagens de Volchansk, após sua libertação, mostram uma cidade devastada pelos bombardeios russos, com infraestruturas essenciais completamente destruídas. Apesar da vitória ucraniana, a reconstrução dessas áreas se apresenta como um desafio monumental, que exigirá não apenas o fim dos combates, mas também um compromisso internacional massivo em termos de recursos financeiros e técnicos. Por fim, o conflito reconfigurou a ordem de poder global, com países como a China observando atentamente os desdobramentos. Embora Pequim tenha mantido uma postura ambígua, as relações comerciais e estratégicas com a Rússia se tornaram um tema delicado, especialmente no contexto das tensões em torno de Taiwan. O presidente Biden destacou que a competição com a China deve ser gerida de forma responsável,
ressaltando que a guerra na Ucrânia também é um cenário onde as grandes potências estão medindo suas influências e recalibrando suas alianças para o futuro. Obrigado por assistir a todo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe like, deixe seu comentário. Até breve!